Quinto estágio, o tormento da alma. Essa é a fase em que o rei se despede da rainha, da donzela sem mãos, porque ele tá indo pra guerra. E aí ele sai pra guerra, ela dá a luz, acontece todo aquele trâmite do diabo, que fica invertendo as mensagens, e finaliza esse estágio com ela dando tchau pra mãe do rei, se despedindo e entrando na nova peregrinação dela dentro da floresta. Esse afastamento do rei, depois que eles se casam, é algo que tem o nome de leitmotiv. E a Clarissa vai falar que isso é muito comum. E a gente percebeu que isso também acontece na história do Barba Azul. Porque depois que ele se casa com a menina que é inocente, ele entrega as chaves pra ela e fala: ó, você pode fazer o que você quiser enquanto eu tô fora. E ele se afasta. O que significa esse afastamento nos contos de fada e nas histórias que a gente tá lendo? É quando esse aspecto masculino da psique se afasta para que o aspecto feminino da psique possa colocar em prática as novas tarefas que ela já aprendeu. Então precisa ter esse afastamento para que ela cumpra ali o próximo dever psíquico dela sozinha. E ela fala aqui que não é um abandono. Então o rei não abandona a donzela sem mãos, porque ele deixa ela com a mãe dele. E a mãe dele representa a Lakessabe, que é a nossa mulher selvagem. É ela agora que vai passar os ensinamentos de mulher para mulher ali, os ensinamentos femininos para a donzela, e a donzela, afastada do rei, vai colocar isso em prática mais uma vez em uma próxima camada de aprendizados dela mesma. Esse afastamento também vai preceder uma nova fase de provas. Então a gente entra em um novo espaço de adversidades, de crise, coisas que a gente às vezes não quer que aconteça, começa a acontecer justamente para colocar em xeque aquilo que a gente aprendeu. E a Clarissa fala que nessa fase em que existe o afastamento de uma força que estava até agora ajudando a gente, dando esse suporte, quando tem esse afastamento, a gente se vê um pouco abandonada, no sentido de estar um pouco à deriva. E aí, é nessa fase que a gente tem muito sonho restaurador. São através dos sonhos em que a gente começa a ganhar um gás que não se sabe de onde veio, a ter um acolhimento que não se sabe também de onde veio. Vem esse profundo enlaçamento mesmo com os sonhos que a gente começa a ter. E ela dá alguns exemplos de mulheres que ela atendia, que estavam nesse estágio da iniciação, e eu vou ler aqui alguns, eu achei muito interessante. Ela fala que uma mulher de meia idade, delicada e espirituosa, sonhou que via na terra preta um par de lábios, e que ela se deitava no chão e que os lábios sussurravam alguma coisa para ela, e então, inesperadamente, lhes davam um beijo no rosto. Outra mulher muito trabalhadora teve um sonho de uma simplicidade enganosa, que ela dormia em um sono profundo a noite inteira. Quando despertou desse sonho, ela afirmou sentir-se perfeitamente descansada, que não havia um feixe muscular, um feixe nervoso, uma célula que estivesse fora do lugar dentro do seu corpo inteiro. Ainda outra mulher sonhou que estava sofrendo uma cirurgia de coração aberto e que a sala de cirurgia não tinha teto, de modo que a iluminação provinha do próprio sol. Ela sentia a luz do sol tocar o seu coração exposto e ouviu o cirurgião dizer que nenhuma outra cirurgia era necessária. E essa última me pegou bastante, porque os sonhos, eles vão testar a gente para uma vida prática. Então é como se a gente fizesse um treinamento nos sonhos para depois acordar e conseguir colocar em prática aqui no mundo objetivo aquilo que o nosso inconsciente está treinando com a gente. E tem também esses outros tipos de sonho, que são os sonhos de descanso, de verdadeiro descanso para o nosso espírito. Dentro da TMD a gente fala bastante sobre sonhos, e a canalizadora da prática da terapia multidimensional, ela fala pra gente que antes de dormir a gente pode e deve fazer o intencionamento
para que o nosso espírito seja levado para um templo de cura, para um lugar de restauração. E esse último, em que a mulher conta que ela teve uma cirurgia feita, eu não tenho dúvida nenhuma de que, de fato, ela recebeu uma cirurgia espiritual que pôde tampar ali algum buraquinho do campo emocional dela, dos campos sutis, para que ela conseguisse fechar mesmo o corpo, né, que a gente fala, fechar ali o campo dela e conseguir travar as próximas lutas que ela ia enfrentar na vida dela, aqui no mundo objetivo. Então fica aqui essa sugestão para quando for deitar para dormir, fazer esse intencionamento de restauração e pedir para lembrar, para que a gente acorde e fale: uau, aconteceu, funciona. Eu faço isso, funciona. Então testem por aí também. É nesse estágio também em que ela fala que a mulher tá cheia de si, porque de fato ela tá grávida. E vem a representação dessa gravidez como um filho espiritual. E a gente sabe que os filhos aqui representam também as novas ideias. Aquilo que brota de novo quando a gente já tá num estágio da descida até a nossa terra subterrânea e já acessou os nossos insights. Aí a gente fica grávida de novas ideias, de novos projetos, de novas coisas que a gente quer fazer. Vai aparecendo novas coisas ali, novos interesses. E achei muito interessante porque ela fala que nessa fase a gente tem novos desejos. Então, a semelhança de uma mulher grávida, ela olha pra trás na vida e fala: poxa, muita coisa que eu valorizei até agora, hoje, grávida dessa ideia, eu não valorizo mais. As coisas vão começar a mudar. Então, coisas que antes você prezava muito, você vai falar: poxa, isso não faz mais sentido, porque você tá num novo estágio, você acessou uma nova camada ali. E essas novas ideias, elas precisam ser colocadas em prática. E ela fala que, a priori, a gente tem que cultivar essas novas ideias com muito carinho e não logo de cara jogar essas ideias fora. E validar os nossos novos desejos, porque assim como uma grávida que deseja coisas nada a ver, assim, de comer uma coisa que, enfim, ela comeu há muito tempo, ou fazer umas combinações super diferentes, ela fala que esse é um sintoma que vai começar a acontecer com a gente também. Desejos que aparentemente não tem muito a ver, mas a gente tem que validar, porque a gente tá grávida de uma coisa nova. E aí ela fala assim: o filho do espírito faz com que mulheres sedentárias saiam a escalar os Alpes aos 45 anos de idade. É o filho do espírito que faz com que a mulher abandone toda uma vida de fixação no chão encerado para matricular-se na universidade. É o filho do espírito que leva a mulher que está jogando tempo fora, dedicando-se apenas ao que lhe dá segurança, a ganhar a estrada encurvada sob o peso de uma mochila. E eu fico toda arrepiada, porque são essas coisas que aparentemente a gente fala: mas eu já fiquei muito velha, ou eu sou muito nova ainda para experimentar tal coisa. Mas quando vem esse filho do espírito, a motivação cresce de uma maneira em que não há nada mais a ser feito a não ser isso. A palavra enantiodromia explica essa coisa de a gente não mais se interessa por aquilo que uma vez a gente já se interessou e agora a gente quer outra coisa. E ela dá alguns exemplos assim, ó. Para algumas mulheres, por exemplo, o casamento foi um dia a razão de ser tudo. No entanto, numa enantiodromia, elas querem se soltar. O casamento é péssimo, o casamento é um saco, o casamento é uma chase, uma merda, decepcionante. Troque a palavra casamento pelos termos amante, emprego, corpo, arte, vida e opções. E você perceberá o exato estado de espírito dessa época. E eu anotei aqui num post-it que uma enantiodromia traz pra gente uma crise. Porque, e o quanto a gente desvaloriza as nossas crises como potencial criativo, que é o que elas verdadeiramente são. Porque o momento de crise é quando você já foi alguma coisa e aí você construiu, obviamente, uma vida toda em cima dessa coisa que você era. Só que você mudou, você fez alguma empreitada, você desceu aí na sua terra subterrânea e você mudou, você ficou grávida do espírito. E aí, essa vida construída para de fazer sentido, porque você é uma nova pessoa,
Porque agora você quer outras coisas. Porque agora novas coisas são importantes. O que era importante não é mais. Você tirou alguns véus da sua frente que te impedia de ver que o casamento era uma merda. E agora você vê. E agora você tá consciente. E não tem como mais desver. E esse é um momento de crise. O momento da enantiodromia é uma grande crise. E também essa grande oportunidade. Então a gente mudou, mas a gente continua vendo na matéria uma vida que a gente não quer mais, uma vida que não é mais a nossa, porque a gente já mudou. E aí que tá conseguir fazer a nova sustentação de quem você é de verdade para não caber na vida que você já fez. E sim ter coragem para desfazer essa vida e refazer uma nova de acordo com aquilo que você é agora. E tá aí o grande pulo das mudanças. Porque muitas vezes a gente tá nesse estágio, mas a gente se convence de que a vida que a gente fez, ela já tá boa o suficiente. Por que é que eu vou querer agora mudar? Poxa, deu tanto trabalho chegar até aqui. Mas é como se, nessa história, a donzela falasse: gente, mas eu ralei demais pra estar aqui, agora eu não vou mais andar pra frente, agora eu quero estacionar. E o que essa história conta é que isso não pode acontecer. Se você estacionar, você vai cair no sono do fosso. E aí você vai ficar estacionada no mundo dos mortos. A iniciação não se completa. E essa iniciação tem um fim? Não. E o que eu cheguei de conclusão aqui é que essa história acaba, mas ela não termina. Então a gente vai estar em constante mudança, em constante entendimento do que é que a gente é e mudança para o que é que a gente vai querer fazer daqui para frente. Essa é a vida e é ter coragem de ir trocando essas camadas e descamando mesmo, e perdendo a pele, passando para um novo estágio. Aquilo pelo que ansiamos jamais poderá ser concretizado por um parceiro, um emprego, pelo dinheiro, por um novo isso ou aquilo. E esse selfie, criança, que estamos esperando é produzido exatamente por esse meio, pela espera. À medida que o tempo passa na nossa vida e nos nossos esforços no outro mundo, o bebê cresce para vir a nascer. Na maioria dos casos, os sonhos noturnos da mulher irão prever o nascimento. A mulher sonha literalmente com um novo filho, um novo lar, uma nova vida. E aqui eu lembrei das vezes que eu sonhei que estava grávida, que eu tava com um bebê no colo e que foi exatamente em tempos em que a minha vida mudou, em que uma nova coisa aconteceu. A minha mãe e a minha avó foram mães muito jovens e eu morria de medo de ser mãe muito jovem e não preparada. E aí, quando eu tava prestando vestibular, eu lembro que eu tava sonhando repetidas vezes que eu tava grávida. E eu fiquei morrendo de medo, porque eu falei, gente, mas eu nem entrei na faculdade ainda. E eu levei o sonho como uma coisa literal, porque, meu Deus, eu vou engravidar. Eu namorava na época. E eu morrendo de medo, falei, meu Deus, eu vou engravidar antes de entrar na faculdade. Ou eu vou engravidar assim que eu entrar na faculdade, igual aconteceu com a minha mãe. Ai, não sei o quê. E não era nada disso. Quando a gente sonha que a gente tá com uma criança, que a gente tá com alguma coisa nova, que a gente tá com um bebê no colo, é a ideia de que a nossa vida tá prestes a mudar, de que a gente tá prestes a embarcar numa próxima etapa. E depois disso foi a etapa que eu entrei na faculdade. E não tive filho. O grande aprendizado desse quinto estágio é a gente perceber que o diabo atuou na comunicação entre Lakshsabe, que é a mãe do rei, e o rei, que é ânimos fortificado ali, a representação do masculino saudável. Então, teve um mensageiro entre eles. O mensageiro é esse que vai fazer a troca da comunicação entre a mulher selvagem e entre o ânimos. E aí, esse mensageiro dormiu ao longo do caminho. Ele descansou ao longo do caminho. E aí, quando ele faz isso, o diabo aparece. Então, a gente entende que não dá para descansar.
Isso tá acontecendo dentro da terra subterrânea, dentro do nosso mundo subterrâneo. O diabo apareceu no mundo objetivo, lá quando ela tava com o pai e com a mãe dela, e agora é uma nova camada em que o diabo aparece aqui. E aí a Clarissa fala o seguinte sobre isso. O diabo representa a irritação psíquica que nos atormenta com seu deboche. Você voltou à sua antiga inocência e ingenuidade? Agora que se sente amada? Agora que deu à luz, você acha que tudo tá acabado, sua boba? Então, assim, depois de acessar esse lugar em que a gente já fez algumas transformações na nossa vida, a gente já aceitou a fazer o treinamento para escalar o Monte Everest, a gente tá lá no caminho daquilo que a gente quer fazer, das novas ideias, do nosso novo filho espiritual, vai vir outros testes. Então, dentro disso, a hora que a gente já achar que a gente tá ou dentro de um casamento, né? Às vezes, um novo acesso à psique é um relacionamento saudável, um casamento, quando a gente troca de um estágio para outro, e a gente acha que a vida tá resolvida. E tem uma coisa que eu sempre falo, que é: a vida nunca vai estar resolvida. E também é por isso que a gente tem que continuar em movimento e continuar se permitindo novas experiências, novas ideias, porque nunca vai estar resolvida. Não existe isso. E eu que tô com 30 anos... E a minha geração dos millennials, que veio com essa ideia de que com 30 a gente tem que ter isso, e aí a vida vai estar ok, vai estar tudo resolvido. A gente tá vendo que isso não acontece, de que isso é uma mentira. E de que isso é uma grande mentira para qualquer idade. Com 40 não tem que nada, com 50 também não tem que nada. A gente vai estar sempre na empreitada de descobrir quais são os novos processos que a gente quer adentrar. Então o diabo vem aqui como essa força em que diz: olha, não descansa. E não é um sentido de não descansar ruim, é no sentido de vigia. Porque aqui dentro a gente vai aprender, ela vai falar o seguinte, que o diabo, quando a gente não encontra com ele, se você tá no momento da sua vida que você não tá encontrando esse predador, é pra você entrar aí na sua psique e ver se você encontra ele. Se você não encontrar em lugar nenhum, ela fala que significa que ele tá trabalhando. E aí a gente tem que estar mais desperta ainda. Ou seja, o que a gente tem que aprender é parar de ser pega por esse predador, por esse diabo da psique, e aprender a caçar ele. Então a gente sai do lugar de donzela e vira uma caçadora. Então, nesses momentos de descanso, nesses momentos em que a gente atingiu um novo estágio da nossa psique, é olhar e falar: deixa eu ver aqui se eu encontro onde é que tá o diabo, onde é que tá o predador, pra eu não ser pega de novo. Ela explica esse trecho assim, ó. Esse é o modelo arquetípico da descida desde o início dos tempos, e nós também seguimos esse sistema imemorial. Da mesma forma, temos uma sequência de missões terríveis atrás de nós. Vimos a respiração fumegante da morte, ultrapassamos as florestas que nos agarravam, as árvores ambulantes, as raízes que nos faziam tropeçar, a névoa que nos deixava cegas. Somos heroínas psíquicas, com uma valise cheia de medalhas. E quem pode nos culpar agora? Queremos só descansar. Merecemos descansar, pois passamos por muitas atribulações. E por isso deitamos junto a um lindo córrego. O processo sagrado não está esquecido. É só que queríamos dar um tempo, só um pouquinho, fechar os olhos só por um instante. E antes que percebamos, o diabo de um salto troca a mensagem que deveria transmitir o amor e a alegria por uma destinada a provocar repulsa. O diabo representa essa irritação psíquica. Então, quando os diálogos internos começarem a dizer trocar o amor, trocar a mensagem boa de um pro outro e começar a ter mensagens repulsivas de: meu Deus, alguma coisa muito ruim vai acontecer agora, a gente sabe que é o diabo que tá atuando. E isso acontece bastante com muitas e muitas pessoas. Quando a vida tá massa, quando tá acontecendo uma sequência de coisas legais, e aí você fica preocupado, você fala: vai dar algum BO, vai acontecer uma coisa ruim agora. Nossa, sabe essa sensação? É o diabo atuando, é ele trocando as mensagens.
As estratégias usadas consistem na difamação dos objetivos da protagonista, no emprego de linguagem depreciativa para a descrição da vítima, nas críticas irracionais, nas proibições e nas punições injustificáveis. São esses os meios pelos quais o predador troca as mensagens vitalizantes entre a alma e o espírito por mensagens letais que nos cortam o coração, despertam nossa vergonha e, o que é ainda mais importante, nos deixam inibidas para tomar atitudes corretas. E uma das coisas que ela dá de exemplo, aqui embaixo, logo depois desse trecho, é sobre a menstruação, sobre como a menstruação teve essa ação do diabo para fazer a troca daquilo que ela realmente é, em que muitas mulheres não passaram para suas filhas, não conseguiram passar a percepção da bênção que é estar dentro de um corpo de mulher e menstruar num corpo de mulher. Ela fala sobre essa mensagem que o patriarcado fez, sobre a vergonha que colocou em cima do corpo que menstrua, sobre as restrições que a mulher teve de entrar em determinados lugares quando ela tá menstruada, de fazer certas coisas quando ela tá menstruada, como se isso fosse um motivo de vergonha. E eu me lembrei muito como quando na escola a gente menstrua e fica 100% preocupada se o absorvente tá vazando. E como a gente fica envergonhada quando isso acontece. Como se a mancha de sangue atrás da gente fosse um grande motivo de vergonha. E como isso virou um tabu. Então eu pensei aqui também sobre os grandes tabus da sociedade, sobre coisas extremamente naturais de acontecerem, que acontece com todo mundo, como vira um tabu. Como esse tabu é essa mensagem trocada do diabo, em que a gente se distanciou daquilo que é natural. Você se distancia do que é super natural que aconteça. E quando isso acontece com você, é um grande motivo de vergonha, porque a sociedade colocou isso como um grande tabu, como uma coisa que não podia acontecer. E aqui dentro, ela vai falar dessa parte seguinte: quando há um excesso do predador e uma carência da alma selvagem, as estruturas religiosas, sociais e emocionais da cultura começam a mudar o natural para o artificial, o selvagem para o não selvagem, e a fazer especulações sombrias acerca da natureza instintual. É então que métodos dolorosos e antinaturais substituem o que anteriormente era abordado com sabedoria e reflexão. E isso daqui também vale muito pro ocultismo, em que era muito tradicional, muito ancestral os aprendizados que a gente tinha sobre as ervas, por exemplo, sobre o tratamento com plantas. E como isso foi jogado para um lugar de bruxaria, para um lugar de hoje tá sendo mais aceito e tudo mais, mas sempre tem alguém que fala: eu não acredito. Só que não é uma questão de acreditar. Você não precisa acreditar nisso. Existe a gravidade. A pessoa pode falar: eu não acredito. Mas, sabe, não é sobre acreditar. É sobre simplesmente o que aquilo é, sobre o que aquilo funciona, aquilo representa. Então, eu lembro da minha avó, ela sempre foi muito ligada com plantas e ela sempre falou muito sobre a cura através das plantas. E dentro da minha casa, por homens, essa cura pelas plantas era um motivo de chacota. Era um motivo de: nossa senhora, nada a ver, vai tomar um remédio, sabe? Vai na farmácia e compra um remédio logo. Ela sempre foi diminuída porque ela foi a mulher que não tomava remédios. Ela só tomava remédio, assim, em última instância. E isso era um grande motivo de chacota. Até da minha criança crescer vendo isso, eu ficava assim, sabe, sem entender do porquê que aquilo era um grande motivo. Pra mim era uma coisa muito natural. Nossa, é óbvio que isso funciona. Tipo, é óbvio que isso é real, isso é natural. Mas não, dentro da nossa sociedade, o natural foi essa mensagem trocada aí pelo diabo, em que virou o artificial o melhor a ser feito. E cabe a nós um fortalecimento desses conhecimentos ancestrais da mulher selvagem, para que a gente não arrede o pé
quando isso acontece com a gente. E a Clarissa tem um parágrafo que fala exatamente sobre isso, é assim: essa figura de mãe selvagem do outro mundo corre o risco de represálias, ao seguir o que ela sabe ser o melhor caminho. Em vez de ser cúmplice, ela é mais esperta do que o predador. Ela não cede. A mulher selvagem sabe o que é íntegro, sabe o que ajudará a mulher a prosperar. Reconhece um predador ao ver um, sabe o que fazer a respeito. Mesmo quando pressionada pelas mensagens culturais ou psíquicas mais deturpadas, mesmo com um predador à solta na cultura ou na psique individual, todas nós ainda podemos ouvir suas instruções selvagens originais e agir de acordo com elas. E aí ela fala: a mulher não precisa viver como se tivesse nascido no ano 1000 a.C. No entanto, o antigo conhecimento é universal, a gente tem acesso. E um aprendizado eterno e imortal, que terá tanta aplicação daqui a 5.000 anos, quanto hoje e quanto há 5.000 anos atrás. É um conhecimento arquetípico, e esse tipo de sabedoria é atemporal. Convém lembrar que o predador também é atemporal. Uma das curas para que o diabo não aconteça dentro da nossa psique é a noção dos nossos talentos e das nossas fraquezas. Porque ela fala assim que quando a gente tá fazendo alguma coisa e a gente fala: uau, eu sou boa nisso. E aí passa um tempo e a gente fala: ah, eu não sou tão boa assim. É o diabo que tá fazendo essas trocas. Ou quando a gente fala: uau, meu trabalho é profundo. E aí depois a gente fala: ah, meu trabalho é uma bobeira. É o diabo fazendo essa troca. Então, quando a gente fortalece a noção do que é que eu sou boa e onde é que de fato eu tenho algumas fraquezas, isso se torna uma coisa super consciente, no sentido de: eu sei que essa voz é uma bobeira, eu sei que essa voz é a do diabo, eu sei que essa voz é a das árpias, que a gente falou no capítulo 10, que estão cagando nas minhas novas ideias, e naquilo que eu sei que de fato eu sou boa. Então me vem aqui também o aceitar de elogios e também o de perguntar sobre as pessoas, para as pessoas que são próximas da gente: o que é que você vê que eu sou boa? E a gente fazer essa coleta de informações, tanto que as outras pessoas falam pra gente que a gente é muito boa, tanto sobre as nossas próprias percepções sobre nós mesmas, e tomar posse disso, pra dizer que não, isso daqui é bom sim, esse trabalho é profundo sim, isso que eu tô fazendo importa sim. E nos dias que eu tiver mais em baixa, na hora que vier a voz e eu der uma descansada, na hora que vier a voz desse diabo e falando: ah, não é tão legal isso que você tá fazendo, hein? Eu vou falar: cara, vai pra lá, sabe? Então é esse o nosso fortalecimento da psique. Tomar posse daquilo que a gente é boa, daquilo que a gente tem fraqueza de fato, e até quando a gente reconhece essas fraquezas, a gente sabe o que é que a gente precisa fazer pra melhorar nisso. E aí vira uma coisa muito mais objetiva, muito mais clara, sem essa sonolência aí diabólica que depois vai dizer que nada mais presta. Ela chama de complexo demoníaco, um complexo também que vem do ego. Ele usa a voz do ego para atacar nossa criatividade, nossas ideias e os nossos sonhos. Que carinho! E essa voz do ego vem como uma forma diabólica mesmo, quando ela diz que a gente não é boa o suficiente, que aquilo vai dar errado, que tal coisa não dá dinheiro. Então todas essas vozes são as diabólicas e elas tiram a nossa fé. Ela fala isso: essa emboscada psíquica tem como objetivo abalar a fé, não só a fé em você mesma, mas no trabalho delicado e cuidadoso que você está realizando no inconsciente. E ela fala que a gente já empreendeu muito esforço para estar aqui nesse momento agora, que o que a gente tem que fazer é não desistir. E aí vem o rei como essa força da nossa psique que não vai permitir com que a gente desista. Então, quando a mensagem chega lá no rei, como a rainha deu à luz a um filho que é metade cachorro, ao invés dele ficar chocado e falar: matem a rainha, matem essa criança, ele é saudável. O que ele faz, a mensagem que ele manda é uma mensagem de amor, é uma mensagem calorosa para dizer: então cuidem da rainha, porque ela vai precisar nesse momento de muito amparo. E é esse fortalecimento de ânimos que a gente está procurando fazer dentro da nossa psique para quando uma mensagem é trocada. Então, quando vier essa mensagem aí do ego dizendo que nada tá bom o suficiente, a gente vai falar: tá bom sim. Manda uma mensagem de volta de amor e de fé, de que isso vai se renovar.
e que a gente não vai cair nessa emboscada de apatia, de ficar triste, de ficar achando que nada do que a gente faz tem valor. A mãe do rei, por sua vez, ela mostra que é de fato lá que sabe, porque ela não acata essa mensagem demoníaca. Então ela não mata a rainha, ela faz o discernimento dela também em dizer, não, isso daqui merece sobreviver. Essa rainha junto com o seu filho tem que sobreviver. E aí o que ela faz é colocar a criança no peito da rainha, dizendo que esse filho espiritual, essas novas ideias, vão ter nutrição. Então vão ter ali o amparo que precisa. E isso tá sendo nutrido. A criança não vai morrer de fome, o filho espiritual não morre de fome. E por cima da rainha, ela coloca um véu. A representação do véu é uma representação de cuidado, é uma representação de interiorização também. E aqui, conforme eu ia lendo, eu lembrei que tanto em casamento quanto em luto, as mulheres aparecem, né, em filme. Na vida real eu nunca vi ninguém usando véu. Bom, não sei em casamento, mas no luto, mais em filme, que tem a mulher ali com um véu preto e no casamento tem a mulher com um véu branco. E fazendo as representações das fases alquímicas, a gente entende que no luto, esse véu preto é o Nigredo. Ele tá dizendo, ele tá fechando a mulher, né? Ela tá dizendo, olha, eu tô fechada aqui na minha interiorização. Então ele coloca uma camada que diz pro mundo lá fora em que essa mulher não tá disponível. É um certo mistério também sobre ela, mas é nesse sentido de que eu tô aqui fechada. E é o Nigredo porque tá associado com um luto, com uma perda. E no casamento é o Albedo, é um véu branco. E aí quando ela diz sim no altar, o noivo levanta esse véu, então ele tira esse lugar em que ela esteve ali sozinha para adentrar o espaço dela. Então aqui diz também que uma mulher que tá dentro do seu véu, ela não tá disponível. Então ela pode entrar nessa floresta, com que ela vai encontrar os seres da floresta depois, protegida. Esse véu diz, essa mulher tá protegida pela lá que sabe, pela mulher selvagem. Ninguém rela nela, ela tem a proteção. E ela tá com o filho espiritual dela sendo nutrido também.